E feliz sábado também para todos os irmãos. Não sei se tinham saudades de estudarmos as profecias do Apocalipse. Já foi há uns 3 meses que estudámos a última sessão e se calhar já nos esquecemos de algumas coisas, não é? Assim, em traços gerais, gostava-vos de dizer que as profecias do Apocalipse têm-me dado uma ideia, que é: os homens muitas vezes não se importam com o que Deus diz, vivem como querem, fazem como querem, divertem-se como querem, acham que a Bíblia já está ultrapassada, que está adulterada, que a vida eterna são balelas dos cristãos, que os cristãos são gente pequena. Enfim, podem viver assim a vida. Mas quando desbarramos contra a omnisciência de Deus e vemos o que Deus tem escrito nas profecias e como as coisas acontecem, tudo isso cai por água abaixo. Porque, como eu vos dizia, Deus não prevê o futuro. Deus não diz vai acontecer se calhar isto ou se calhar aquilo. Deus não faz previsões. Deus escreve o que vai acontecer porque Deus conhece o fim desde o princípio. Porque Deus é omnisciente, porque Deus sabe. Por isso Deus revela-nos o futuro. Portanto, quer queiramos, quer não, o futuro é este. E Deus revela-nos esse futuro. Quer queiramos, quer não, quer aceitemos os seus conselhos, quer não, Deus revela-nos o futuro, Ele mostra-nos e é assim que vai acontecer. E as profecias ajudam-nos a ter confiança neste Deus e a ver que, na verdade, nada somos sem este Deus omnisciente que sabe tudo. Nós somos finitos. Nosso conhecimento não é omnisciente, não vai ao conhecimento de Deus. Precisamos deste Deus omnisciente. Só um pensamento para a introdução do nosso estudo das profecias. Como já repararam, houve aqui um corte. A semana passada falava-vos que era a carta à igreja de Pérgamo e de Tiatira, mas achei que estava a ficar grande demais. Se calhar porque tive muito tempo para preparar e, portanto, fui juntando várias coisas, mas também porque a igreja de Pérgamo tem muitos pormenores muitos pormenores históricos. Aproveito para vos dizer que eu não gosto de história. É curioso, não é? Alguém a estudar profecias que não gosta de história. É uma disciplina que eu na escola nunca gostei. Mas parece que agora até gosto. Para poder compreender a Bíblia tenho que perceber um bocadinho de história e, portanto, agora tenho dedicado um bocadinho mais à história, se calhar, do que já me dediquei nos meus tempos escolares. Mas, portanto, como tem vários pormenores históricos, achei por bem falarmos hoje só da igreja de Pérgamo e pegar nos pormenores da igreja de Pérgamo para que não coloquemos muita informação ao ponto de nos causar uma indigestão informativa e uma indigestão neste culto e não aproveitarmos nada. E podermos aproveitar tudo aquilo que a igreja de Pérgamo tem para nos ensinar. Como já foi há 3 meses, eu proponho fazermos aqui uma revisão do que é que falámos nas 2 primeiras sessões, em traços gerais, alguns minutos. Recordam-se, na primeira sessão abordámos o primeiro capítulo do Apocalipse, em que vimos este apóstolo João, que foi preso e condenado por causa da sua fé, que foi enviado para dentro de um caldeirão de óleo a ferver, recordam-se, e que nada lhe aconteceu. E isto já seria suficiente para os homens pensarem, se calhar este homem adora o Deus vivo, o Deus verdadeiro, porque não morreu. Nunca vimos isto acontecer. Enviam-nos para Patmos, uma ilha para onde vão os condenados para morrer. E nesta ilha que podíamos dizer que João podia estar ali sozinho e abandonado, a pensar, então a minha vida, então este Jesus com quem eu vivi estes 3 anos da minha vida, que me deu tanta fé, agora deixa-me aqui. E é nestes momentos em que João podia estar desiludido, em que ele vai fazer a maior obra da sua vida, que é escrever o livro do Apocalipse. Ele tem uma visão, Jesus aparece-lhe, é esta visão que aqui está, do capítulo 1, em que Jesus aparece-lhe de uma forma diferente, não é aquele Jesus que ele estava habituado a ver, não é o Jesus ensanguentado da cruz, mas sim o Jesus Rei. Aparece com as suas características que nós abordámos, que vimos, as características desta personagem, que, claro, esta imagem é uma pálida imagem, não tem nada, tem apenas um bocadinho daquilo que possa eventualmente ser, apenas uma transcrição, mas, na verdade, então, João vê este Jesus agora como Rei e que vai-lhe trazer uma mensagem. E Jesus começa por fazer um ditado. Diz: João, senta-te e eu vou ditar-te algo que tens para escrever. E neste ditado, Jesus vai dizer a João para escrever uma carta a cada igreja. São 7 igrejas e Jesus vai ditar 7 cartas. 7 cartas para serem enviadas para as igrejas. Segunda sessão falámos nisto. São 7 igrejas, que eram igrejas reais, locais, que existiam, numa rota comercial que existia. E, portanto, Jesus vai enviar uma carta para cada igreja. E esta carta tem aplicação direta no tempo daquela igreja, naquilo que estava a acontecer naquela igreja, mas na omnisciência divina
no poder de Deus maravilhoso, ele consegue transpor esta carta para o período da história, desde a igreja, da morte de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nestas 7 cartas apanham o período desde a morte de Jesus até à segunda vinda de Jesus. E estudamos então, recordam-se, na segunda sessão estudamos as duas primeiras cartas. Estudamos a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era aquela igreja desejada, aquela igreja que todas as igrejas deviam ser, lembram-se? Era a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, em que transmitiram a mensagem, tinham um espírito missionário excelente, transmitiram a mensagem em pouco tempo, transmitiram a mensagem a todo o mundo. Era realmente a igreja desejada e que no final tem aquela advertência: não se esqueçam do primeiro amor. Não sei se recordam disto. Eles já começavam ali já a querer abordar mais as doutrinas do que se calhar evangelizar e começavam a deturpar algumas coisas, e tem a primeira mensagem que é: não se esqueçam do primeiro amor. O segundo período, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, e que foi uma igreja que foi perseguida, como nós falámos. E esta é a única igreja que não tem nenhuma condenação, nenhuma advertência. Exatamente porque a perseguição fez com que eles não tivessem realmente tempo para fazer as neiras, como nós costumamos dizer. Foi uma igreja perseguida, mas foi uma igreja vitoriosa também. E terminamos na igreja de Esmirna. Temos aqui as 7 igrejas nos vários períodos de tempo. Estudamos a igreja então de Éfeso do ano 31 ao ano 100. Estudamos depois Esmirna de 100 a 331 e terminamos aqui no ano 313, aliás. No ano 313, o final da igreja de Esmirna, que, não sei se recordam, termina com um édito de tolerância de Milão. Ou seja, os cristãos no tempo de Esmirna foram perseguidos, mortos, martirizados, muitos no Coliseu de Roma foram mortos, e em 313 houve um édito de tolerância em que Constantino vai dizer que agora os cristãos já não são mais perseguidos, que vamos dar liberdade aos cristãos para eles adorarem o seu Deus. E é agora nesta igreja, esta igreja de Pérgamo, que nós vamos estudar, que vai do ano 313 ao ano 538, é o período de tempo que vamos estudar esta manhã da igreja de Pérgamo. O que aconteceu a esta igreja, então, que deixou de ser perseguida e agora passou a ser respeitada, e deixaram realmente que os cristãos pudessem adorar o seu Deus. Posso-vos dizer que esta igreja de Pérgamo vai então desde o Édito de Tolerância, de 313, até o início da supremacia papal. É o período que baliza esta igreja de Pérgamo, até o ano 538. Muito bem. Como vai sendo o hábito, são apenas 5 versículos, portanto do 12 ao 17, e são apenas estes 5 versículos que vão ser suficientes para o nosso estudo desta manhã. Vamos pedir ao narrador que leia estes 5 versículos para que nós depois possamos voltar a eles e abordá-los mais profundamente. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Muito bem, são estes 5 versículos que vamos abordar esta manhã. Não sei se recordam, no início do primeiro slide estudamos 8% do Apocalipse. Vamos chegar ao final estudando 9%. Vamos só estudar 1%. Mas é 1% importante. Eu já vos disse, e volto a dizer outra vez, eu não estou com pressa. Não estou com pressa em estudar o livro do Apocalipse. Eu quero compreendê-lo na sua plenitude e quero que aquilo que o Senhor tem para transmitir possa ser compreendido por mim
e possa transmiti-lo o melhor que eu compreender. Por isso não estou com pressa em estudar as igrejas todas e chegar até ao final. Eventualmente, se calhar, vamos ter 30 sessões de Apocalipse, vão começar a deitar Apocalipse dos olhos. Espero que não, espero que gostem disto tanto quanto eu. Temos umas folguinhas, é só assim lá de 2 em 2 meses, ou de mês a mês, para que possam restabelecer-se, não é? Até a próxima vez. Muito bem. Começando então na igreja de Pérgamo, uma contextualização histórica. Pérgamo, hoje é Bergama, é a cidade de Bergama, fica na Turquia, a 26 km do mar Egeu. Reparem que Pérgamo tem 55 mil habitantes hoje em dia e Pérgamo tinha 155 mil, ou seja, Pérgamo tinha mais habitantes antigamente do que tem hoje. Aquilo que Pérgamo mais produz é algodão, ouro e tapetes, é a produção que era naquela altura mais comum e realmente o principal interesse turístico desta cidade é as ruínas da cidade de Pérgamo. Posso-vos dizer que a única vez que aparece a palavra Pérgamo na Bíblia é em Apocalipse, é referindo-se realmente a esta igreja. Dizer-vos também que em 1333 d.C. Pérgamo passou a pertencer então ao Império Romano e foi mesmo durante 200 anos, foi a capital da província romana na Ásia Menor. Durante 200 anos isto assim aconteceu. Tem aqui algumas imagens de vários altares, de várias ruínas de Pérgamo. Uma curiosidade interessante também, Atalaio I fundou a Biblioteca de Pérgamo e este Atalaio I era interessava-se muito por livros e ele quis rivalizar a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca, e ele quis fazer uma biblioteca maior ainda, em Pérgamo. E então começou a juntar os seus livros e é interessante que Alexandria, quando percebeu que isto estava a acontecer, fizeram um boicote aos papiros onde eram escritos os livros. E, portanto, deixou de haver o papiro para que possa ser escritos os livros para poder compilar a biblioteca. E então, Atalaio I ordenou que arranjassem outra forma de escrever e foi então que eles arranjaram o pergaminho. Por isso vem também de Pérgamo. E o pergaminho até foi muito melhor do que o papiro, porque o pergaminho dava para escrever dos dois lados, dá para apagar caso se engane, e tinha uma conservação melhor do que o papiro. Portanto, este boicote serviu para criar-se o pergaminho, e este pergaminho veio substituir o papiro portanto foi uma boa invenção causada por este boicote de Alexandria à cidade de Pérgamo. Depois, esta biblioteca nunca conseguiu ser maior do que Alexandria, e depois, quando Atalaio morreu, juntaram tudo outra vez na biblioteca de Alexandria. Pérgamo, fortemente idólatra. Havia vários templos, templo de Trajano, templo de Zeus, vários templos pagãos, adoravam o deus Baco, o deus da diversão, Zeus, Atena, Dionísio, Asclepto, eram politeístas, portanto adoravam vários deuses, e chegou a ser a sede de adoração do deus Sol. Pérgamo chegou a ser a sede de adoração do deus Sol. E temos aqui um mapa da cidade de Pérgamo, em que temos aqui vários altares, a biblioteca ali, teatro, palácio, altar de Zeus, Ágora, o santuário, o Ágora. Portanto, tínhamos vários santuários, várias estruturas montadas com o objetivo de adorar os deuses. Havia várias religiões misturadas nesta Pérgamo e o poder romano tinha alguma dificuldade em controlar estas religiões. Causava-lhes realmente dificuldade em gerir estas diferenças religiosas, esta panóplia de adoradores de deuses pagãos, de vários deuses, e os cristãos também lá estavam. Não era fácil gerir todas estas religiões em Pérgamo. Novamente, lembrar-vos que esta igreja foi a igreja que se aproximou do Estado, em que Éfeso detectou as falsas doutrinas e não deixou que entrassem. Esmirna não teve nenhuma condenação porque foi uma igreja perseguida, como vos disse. É uma igreja que não tem nenhuma condenação da parte do Senhor. Mas Pérgamo agora há um volte-face na história e há uma vida fácil para os cristãos. E esta vida fácil coincide com uma aproximação dos cristãos aos pagãos, uma aproximação da igreja ao Estado. Pérgamo significa altura, significa elevação. Os verdadeiros cristãos tiveram que se opor à política e à popularidade, porque se por um lado parece muito bom que agora os cristãos já não eram perseguidos, por outro lado agora começaram a ser influenciados, já que não vos perseguimos, agora juntamos todos, somos todos amigos, e isso começou a destruir as bases da verdadeira religião e começou-se a introduzir muito paganismo dentro da igreja. É isto que nós vamos assistir nos versículos que vamos ler. O primeiro versículo então diz-nos: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios."
Recordam-se do que é a espada aguda de 2 fios? Não se recordam? A Bíblia. A Bíblia é a espada aguda de 2 fios, que já é descrita várias vezes em Apocalipse, descrita exatamente como a espada aguda de 2 fios. Palavra de Deus, Novo e Velho Testamento, promessas de advertências, pode ser visto de várias maneiras, que corta para todos os lados, não é? Porque, na verdade, a palavra de Deus é como uma ressonância magnética. Trouxe aqui esta imagem para nós pensarmos. A palavra de Deus, a palavra do Senhor consegue ver tudo o que vai dentro de nós. Nós podemos esconder aquilo que pensamos dos outros, podemos esconder coisas que não queremos contar a ninguém, mas Deus, na verdade, conhece tudo. E a sua palavra penetra até às juntas e às medulas, como diz o versículo, não é? A palavra de Deus é realmente algo que nos consegue ver por dentro. Nós, quando olhamos para as pessoas, só vemos por fora. Assim como antes de fazermos uma ressonância, só vemos a pessoa por fora. Mas a ressonância consegue ver ao pormenor tudo o que lá está dentro. A palavra de Deus também é assim. Consegue ver ao pormenor o nosso interior, a nossa mente. E este Jesus vai apresentar-se a esta igreja a dizer: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Dizer-vos que Jesus Cristo, por causa desta espada dos 2 gumes, foi considerado o maior revolucionário de todos os tempos. Temos aqui um artigo em que diz que os 10 maiores revolucionários de todos os tempos, e temos Jesus Cristo como um desses 10 revolucionários, exatamente por causa da nova forma de pensar que ele trouxe perante o povo. Por causa desta espada de 2 gumes de Jesus, não é? Por causa desta forma de Jesus penetrar na mensagem com as pessoas, Jesus é considerado pela história um dos maiores revolucionários, exatamente por causa disto. Então Jesus vai se apresentar a esta igreja como aquele que tem a espada de 2 gumes, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem a verdade, aquele que é a verdade, aquele que é a palavra. É assim que ele se apresenta a esta igreja de Pérgamo e vamos perceber porquê. Recordam-se que dissemos que Jesus apresenta-se às igrejas de formas diferentes, apresenta características diferentes às suas igrejas com um objetivo específico, não é? Por causa daquilo que ele vai dizer, ele apresenta-se de determinada maneira. E aqui o que ele trouxe para esta igreja é: eu sou a verdade, eu sou a palavra. Sou eu que tenho esta espada de 2 gumes, e que saía uma espada de 2 gumes da boca de Jesus, que é difícil de imaginar, mas é assim que João descreve. Saiu uma espada de 2 gumes da boca de Jesus que ele viu. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Conheço as tuas obras. Também uma mensagem que é apresentada a todas as igrejas. Conheço as tuas obras. Conheço tudo, a minha palavra penetra tudo, e estás num sítio em que é considerado o trono de Satanás. Uma mensagem forte, o trono de Satanás. Realmente porque a cidade era uma cidade pagã, havia muitos templos pagãos, várias religiões não cristãs. Os cristãos de perseguidos passaram a ser a igreja oficial. A igreja era subsidiada por Constantino e começou a haver aqui uma união do Estado com a igreja e que influenciou a igreja e as doutrinas. Já referimos isto anteriormente. Ou seja, o trono de Satanás estava naquela cidade por todos os cultos pagãos que existiam naquela cidade. O trono de Satanás acabou por entrar até mesmo dentro da igreja e vemos a igreja, Satanás, a atuar fortemente dentro da igreja, corrompendo as doutrinas. Portanto, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, tanto na cidade como dentro da igreja já se começava a haver uma cadeira para Satanás se sentar e para Satanás começar a deturpar as doutrinas que os cristãos tinham. Ok? E retens o meu nome. É interessante que ele diz: vives onde está o trono de Satanás, mas há um elogio aqui, diz: mas retens o meu nome. Apesar de tudo, havia um remanescente em Pérgamo, a quem Jesus vai dizer: há este trono de Satanás na igreja de Pérgamo, mas, apesar de tudo, tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. É um elogio. É um elogio para a igreja de Pérgamo, que é dado. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas. Sabem que de Antipas não conseguimos saber muito bem quem é este Antipas. Há várias coisas na história. Um deles fala-se de um indivíduo que foi morto dentro de um besouro com óleo a ferver, porque ele recusou adorar os deuses, fazer sacrifícios aos deuses pagãos, e portanto diz que este Antipas foi este indivíduo que foi morto na altura da igreja de Pérgamo. Mas também Antipas é uma palavra composta: anti, oposto, e paz, pai, papa. Portanto, pode ser também Antipas, poderá ser o movimento antipapas, ou seja, aqueles que começaram ali a revoltar-se contra aquele poder instituído, aquele poder dos bispos. Na altura ainda não eram bem os papas, mas eram os bispos que ali estavam, ainda não se conhecia a palavra papa. Os bispos que estavam na igreja de Pérgamo, poderá ser exatamente este grupo composto. Não vos consigo dizer, não há consenso se é este indivíduo
ou se é realmente um grupo de indivíduos. Mas a ideia é alguém que estava contra aquela aproximação do Estado à Igreja, contra aquelas doutrinas que estavam a entrar dentro da Igreja e foi morto, foi martirizado por Roma. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Portanto, perceberam bem este versículo? Vamos explorá-lo um bocadinho. Portanto, são acusados de ter lá quem faz como Balaão. Vamos ter que nos lembrar do que é que aconteceu. Em primeiro lugar, embora a situação fosse desvantajosa, Jesus diz, tenho algumas coisas contra ti. Ou seja, retens a fé, ótimo, realmente é importante, há aqui um núcleo que está-se a manter firme, mas não tem desculpa para os erros. Apesar do Estado estar a influenciar, apesar do Estado, do paganismo estar a entrar dentro da Igreja, não tem desculpas para os erros. E vai exatamente apontar esses erros. Doutrina de Balaão. Recordam-se desta história de Balaão? Balaque viu chegar o povo de Israel. Balaque, o rei dos Amalequitas, começa a ver o povo de Israel a entrar dentro da terra prometida e a conquistarem tudo o que havia. Não é? De uma forma miraculosa, um povo que não era militar, que não estavam organizados, eles conquistavam tudo o que havia à sua volta. E Balaque começou a ficar com medo e pensou, bem, a única maneira de conseguir destruir este povo de Israel é mediante o seu próprio Deus. Temos que arranjar maneira de os amaldiçoar no seu próprio Deus. Então foi convidado o profeta Balaão. Balaão era um profeta do Senhor, creio que se recordam, ou um profeta do Senhor reformado, não sei se podemos dizer assim. Era realmente profeta do Senhor, mas que tinha alguns problemas na sua conduta. E então Balaque envia os seus súbitos até Balaão para que possam trazê-lo e para que ele possa amaldiçoar o povo de Israel. Aquela história da jumenta, não vamos entrar por aí, se não terminamos, mas chega Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, sobe acima do monte e vai amaldiçoar o povo de Israel e saem coisas boas da boca, não é? Ele abençoa em vez de amaldiçoar. E Balaque pensou bem, se calhar é porque Balaão não viu bem este povo, deixa ir para outra montanha e vai para outra montanha e a mesma coisa acontece. Ou seja, Balaão não conseguia amaldiçoar porque Deus o tomava na altura, o Espírito de Deus o tomava e ele só conseguia dizer bênçãos. E Balaque ficou furioso com Balaão, então eu chamo-te para amaldiçoar, eu ofereço-te muito dinheiro, muitas riquezas e tu não consegues amaldiçoar este povo. E Balaão teve que fugir dali, fugir rapidamente antes que Balaque o matasse. E Balaão foi para a sua casa, pensou, lutou com Deus e desistiu de lutar com Deus e então arranjou uma estratégia. A estratégia de seduzir o povo de Israel. Não sei se reconhecem a história triste de Balaão. Balaão volta para Balaque e diz, eu sei como é que vamos fazer isto. Vamos arranjar mulheres moabitas, vamos fazer festas, vamos fazer rituais idólatras e vamos entrar dentro do povo de Israel com isto tudo. E o povo de Israel vai-se começar a dissuadir desta história de adorar o verdadeiro Deus e vão começar a perder as forças e a perder as bênçãos. E assim foi. Sabem que 24 mil israelitas morreram depois desta festa que os amalequitas fizeram com os israelitas. Ou seja, Balaão arranjou maneira, não os conduzia a amaldiçoar, mas conseguia, entrando dentro do acampamento, com as tais festas e as tais doutrinas, fazer com que eles abandonassem a Deus. E isto era o que estaria a acontecer na igreja de Pérgamo. A estratégia é a mesma. Constantino não conseguiram. A igreja de Esmirna foi martirizada, morreram cristãos que nunca mais acabava. Satanás viu que não conseguia resolver assim. Então pensou, bom, vamos usar outra estratégia. A estratégia de Balaão, vamos seduzi-los. Então agora já ninguém mata cristãos, agora a igreja cristã é a igreja oficial e agora vamos seduzir essa igreja a errar nas suas doutrinas. Vem o fio condutor do grande conflito aqui a acontecer? Esta foi a estratégia de Balaão. A estratégia de Pérgamo, então, não tinham conseguido terminar com o cristianismo, não conseguimos amaldiçoar, vamos juntar-nos a eles e vamos seduzi-los. A igreja de Pérgamo agora é acusada de idolatria espiritual, de ligação ilícita ao Estado, em nome da tolerância religiosa e da boa relação com o Estado. Aliás, vejam uma coisa, vocês já ouviram falar muitas vezes do economismo, portanto, todos temos que nos dar bem, todas as igrejas temos que nos dar bem, o nosso objetivo é igual, não é? Temos todos que nos dar bem. Esta era a mesma doutrina que aqui estava a decorrer. Temos todos os pagãos, os cristãos, nós adoramos o sol, vocês adoram Cristo, mas temos que nos dar bem, temos que nos conseguir encontrar aqui um meio termo. A mensagem é a mesma. Há coisas que Deus diz
que nunca vão dar-se bem. Não vale a pena tentarmos aproximar se isso vai estragar a nossa doutrina, como aconteceu em Pérgamo. Esta é uma lição para os dias de hoje também. A igreja de Pérgamo está lá escrito, foi escrita no seu tempo, mas aplica-se também aos dias de hoje. É verdade que é bom nós darmos todos bem como cristãos, mas não podemos entrar nessa história de darmos todos bem nas religiões e que todos conseguimos adorar o mesmo Deus, porque o que vai acontecer é o que vai acontecer na igreja de Pérgamo. Vamos começar a deturpar as nossas doutrinas por causa dessa sedução. Reparem, havia uma cedência da parte a parte. Nós vamos deixar, vocês deixam umas coisinhas entrar e nós paramos de vos perseguir e de matar. Até parece bom, não é? Olha, vamos terminar com a perseguição. Nós não vos matamos. Vamos só deixar entrar assim umas coisinhas, já que não vos matamos. Então, o volte-face disto é, vão deixar entrar umas coisinhas aqui na igreja. Foi isto que aconteceu na igreja de Pérgamo. Estão a perceber onde é que isto vai dar? Estão a ver onde é que isto vai dar? Houve mudanças na igreja, começaram a acontecer mudanças da igreja, rituais pagãos começaram a entrar dentro da igreja. Então temos as imagens, as velas e as procissões, são coisas que entraram, coisas pagãs, isto eram rituais pagãos, que começaram a entrar dentro da igreja, umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, para dar-nos todos bem. E posso-vos mostrar, portanto, Pérgamo, 313 a 538, e reparem nas alterações que aconteceu na igreja. A partir do ano 300 começaram a haver a oração pelos mortos. Um ritual pagão que começou a entrar dentro da igreja, a ficar cristalizada, digamos assim, que começou a ser cristão este ato. 375 começaram a adorar os santos e os anjos, só adoravam a Deus, mas passaram a adorar os santos e os anjos. 431 passaram a adorar a Maria. No ano 500 os sacerdotes passaram a vestir uma roupa diferente do resto do povo. Em 526 passou a haver a extrema-unção. E em 593 passou a ser instituída a doutrina do purgatório. Tudo pequeninas coisas que foram introduzidas na igreja cristã para que todos nos possamos dar bem. Cedência do ecumenismo, como se falava, é a estratégia de Balaão. Juntamos um bocadinho aqui, um bocadinho ali, cedemos de parte a parte e acabamos nisto que nós estamos a ver. Posso-vos dizer ainda que a legalização do cristianismo, em 380, este imperador Teodósio diz que o cristianismo é a religião exclusiva do Estado. Ou seja, os romanos deixaram o paganismo e em 380 vão declarar agora vamos todos ser cristãos. E podíamos dizer que isto era maravilhoso, não é? Mas parece que isto ainda trouxe mais arrefecimento na fé e a sociedade mudou, a igreja, em vez de a igreja mudar a sociedade. E reparem no slide a seguir. Um edito de Constantinopla, em 392, diz que os cultos pagãos são proibidos. Oh, extraordinário. Agora já não há cultos pagãos para ninguém. Mas reparem que o paganismo já tinha entrado dentro do cristianismo. Portanto, foi um bocadinho tarde. Veio quando o cristianismo já era pagão. Quando o cristianismo já estava influenciado pelo paganismo. Portanto, este édito é de louvar, mas já veio um bocadinho tarde. Porque nesta altura já não se sabia bem o que era cristão, o que era pagão. Aliás, começaram a achar que o cristianismo era aquilo. Era aquele cristianismo paganizado. Não é? Vamos avançar. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Nicolaitas, já falámos disto na igreja de Éfeso, não sei se recordam. A igreja de Éfeso, Jesus vai elogiar porque a igreja soube resistir às obras dos Nicolaitas. Recordam-se que os Nicolaitas eram aqueles que achavam que a lei não era necessária à salvação, que era impossível subjugar a natureza carnal, que nós somos tão mal que nós não conseguimos. É impossível conseguirmos subjugar essa natureza. Eram duas das teorias. Adulteravam, tinham várias mulheres e isso estava tudo bem. E, portanto, esta era a doutrina, esta eram as obras dos Nicolaitas. E deixe-me dizer-vos que, às vezes, no estudo do Apocalipse tem estas coisas. Há pequeninos pormenores que parecem significantes, mas que nos enchem. E eu aqui, imaginem, Jesus está a ditar a João, está a dizer, a igreja de Éfeso, esta é a mensagem, obras dos Nicolaitas. Agora João vai escrever na igreja de Pérgamo e vai escrever doutrina dos Nicolaitas. Reparem neste pormenor deste Jesus que sabe tudo e que a sua omnisciência, o seu conhecimento maravilhoso, em que ele chega ao ponto de dizer, em Éfeso vocês resistiram às obras. Só que em Pérgamo já não são obras, são doutrinas. Reparem na mudança da palavra, já faz toda a diferença. E realmente eu penso que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso que sabe tudo e que consegue, neste ditado que faz a João, fazer a diferença com a palavra que usa, de obras para doutrinas. Não é? Declínio espiritual na igreja é o que nós temos na igreja de Pérgamo. É uma fusão do Estado com a igreja e são o paganismo a entrar no cristianismo e temos os cristãos a ficarem pagãos. Arrepende, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da minha boca é a palavra de Deus. Esta é a arma que Jesus diz que vai usar na sua igreja.
E esta é a arma que o cristão também tem. A Bíblia, a espada de dois gumes. Esta é a espada contra aquilo que está a acontecer em Pérgamo. Esta é a espada, ali está escrito. Ali está escrito a verdade. Ali está escrito como um raio-x que consegue ver tudo, ali está escrito. E portanto, Jesus diz, ou se arrependem, ou a minha espada vai ter que começar a cortar e vai ter que vos mostrar o que é que se passa exatamente na vossa doutrina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, quem tem ouvidos? Quem é que tem ouvidos? Ninguém tem ouvidos aqui. Todos temos ouvidos. Ou seja, a mensagem não é só para Pérgamo. A mensagem é para todos aqueles que têm ouvidos. E se todos nós temos ouvidos, então todos nós, esta mensagem também é para nós. E diz, quem tem ouvidos vai ouvir esta mensagem, todos devem ouvir esta mensagem. E vai dizer, quem tem ouvidos, ouça, há o que vencer. Reparem, Pérgamo era uma igreja adulterada, mas havia vencedores na igreja. Há o que vencer, há vencedores naquela igreja. E vai ser assim em todos os tempos. A igreja pode dar adulterada, mas há sempre quem há de vencer, quem há de conseguir manter-se à margem. A igreja está em declínio, mesmo assim houve vencedores, haverá sempre vencedores. E há 3 promessas que esta manhã, foi quando eu cheguei a estas 3 promessas que eu achei que não podia ir já para Tiatira. Tinha que explorar estas promessas. Tinha que investigar um bocadinho mais. Tinha que desencriptar. Tinha que ir buscar o que é que estas promessas simbolizam para a igreja de Pérgamo e o que é que estas promessas podem significar para mim. Foi por aí que eu tive que me parar um bocadinho. E então temos a primeira darei a comer do maná escondido. Darei a comer do maná escondido. Esta é a primeira promessa. Maná escondido. Será que sabem o que é que isso quer dizer? Onde é que o maná foi escondido? Dentro da arca, não é? A arca do templo de Deus, que está lá em cima no céu, já não está nesta terra, do templo de Deus, há lá uma arca dentro dessa arca. O que é que tinha a arca cá em baixo? As tábuas da lei, o cajado de Arão e tinha lá maná, para que o povo se lembrasse. Portanto, darei a comer do maná, ou seja, darei a comer do maná escondido aquele maná que estava dentro da arca. Ou seja, darei a vida eterna àqueles que vencerem para que possam usufruir deste maná escondido lá em cima no céu. Dizer-vos que, para entendermos bem a história do maná, porque ainda há muito a tirar daqui, e espero não me perder, mas para entendermos bem, recordam-se que o povo estava na sua jornada e estavam a começar a passar fome e começaram a dizer mal e a falar com Moisés, a dizerem coisas. Se era para passarmos fome, mais valia termos ficado no Egito. Sabem que nós, quando estamos em desgraça, quando estamos a sofrer, dizemos coisas totalmente disparatadas. No Egito, o que é que eles eram? Escravos. Será que eles tinham abundância de comida? Eles dizem que lá tinham comida. Lembram-se dos tempos que tinham comida. Houve altura que também não tinham. Eles eram escravizados, eram maltratados, trabalhavam para o outro e achavam que era melhor lá ter ficado. Nós, na nossa vida, conseguimos dizer disparates semelhantes quando estamos muitas vezes em sofrimento, não é? E realmente ele diz, se era para passar fome, mais valia termos ficado no Egito. Então o que aconteceu? Moisés orou e Deus vai arranjar uma estratégia. Todos os dias de manhã era enviado um maná. O maná era uma farinha que cobria o chão, em que eles tinham que logo de manhã ir buscar essa flor para poder começar a amassar e a fazer o seu pão. Se o sol começasse a aparecer, essa flor derretia e deixavam de encontrar o maná. Portanto, logo de manhã eles tinham que acordar cedo e tinham que buscar o maná. E todos os dias havia maná. Mas ao 7º dia não havia maná. Não caía maná ao 7º dia. Isto está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou a inventar. Vocês podem ler lá. E outra coisa curiosa. Vocês pegavam no maná, guardavam o maná na segunda-feira. Na terça-feira o maná estava estragado. O maná apodrecia de um dia para o outro. Vocês pegavam no maná de sexta-feira. Que a ordem do Senhor é colhem em dobro. Porque no sábado não vai cair. E quando pegavam nesse maná de sexta para sábado, ele preservava. Venham explicar isto, os cientistas, os eruditos, quem entende disto, explique-me isto. Porque não há explicação senão o poder de Deus. Não é? E porquê? Porque Deus aqui estava interessado em explicar ao povo a importância do sábado. A importância da reverência do sábado. A importância deste dia especial de bênção. E nós achamos que o sábado é só um dia para descansar e não ir trabalhar, não é? Não percebemos às vezes a bênção que está por trás do dia de sábado. O Senhor fez isto para mostrar exatamente a importância do dia de sábado. E mais lições tínhamos lá. A primeira, colhendo pela manhã, vindo o sol ou derretia. O maná tinha que ser colhido logo de manhã, não é? Como vos disse. Da mesma forma como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, este maná, que é símbolo também da palavra de Deus, este maná, esta palavra de Deus é preciso ser colhida logo de manhã. Antes que as preocupações da nossa vida derretam esse maná.
É sempre bom estudar a Bíblia, seja em que altura for. Mas de manhã é bem melhor, porque as preocupações da vida ainda não nos derreteu a nossa experiência com Deus e, portanto, é de manhã que nós devemos apanhar o maná, apanhar a palavra do Senhor, passar tempo com Deus, orar e ler. É esta a mensagem que nos diz aqui o maná logo de manhã. Porque quando começar a vir o sol das preocupações do nosso dia, já vai ser mais difícil nós aprendermos aquilo que o Senhor nos está a ensinar. E reparem, estamos a falar de um Deus que sabe tudo, de um Deus omnisciente, um Deus que sabe o que vai acontecer no meu dia. Não seria lógico eu logo de manhã ir ter com esse Deus que me quer dar a força necessária para o dia? Que me quer dar a força que eu preciso, o pormenor que eu preciso para esse dia? O maná e o sábado há um aspecto interessante também, porque é que está aqui a história do maná. E esse aspecto interessante é este que está aqui. Ainda na igreja de Pérgamo, vejam o que diz a nova enciclopédia de pesquisa fácil, na página 1262. Constantino, o primeiro que no ano 321, por decreto de lei, sancionou a prescrição quanto ao descanso dominical, passando a partir daquela data todos os juízes militares, artífices religiosos, a aceitarem aguardar do domingo em homenagem ao Deus Sol. Esta é uma das razões porque está lá também o maná escondido. O povo de Pérgamo devia-se lembrar do maná escondido. Do maná escondido que tinha todo aquele simbolismo relacionado com o sábado. Porque Constantino estava a mudar a lei e estava a mudar do sábado para o domingo. E, portanto, era importante que eles se lembrassem desta promessa, da promessa do maná. E reparem, Constantino era amado pelos cristãos. Ele terminou com a perseguição. Ele foi batizado, tornou-se cristão. Ele subsidiava a igreja. Fundos entravam, dinheiro entrava. A igreja começou a ser poderosa pelo dinheiro que entrava de Constantino. Portanto, era amado pelos cristãos. Foi muito fácil aceitarem tudo aquilo que Constantino dizia. Seja bom ou mau, eles aceitavam. Porque Constantino era-lhes querido. Era como se o nosso primeiro-ministro agora se tornasse adventista, começasse a fazer aqui umas leisitas e nós até achávamos que aquilo era muito interessante, que é o primeiro-ministro, não é? E tínhamos todo o respeito. E, portanto, foi isto que aconteceu na igreja de Pérgamo. Foi esta influência que aconteceu na igreja de Pérgamo. Vamos continuar com as promessas. Portanto, o maná escondido e depois temos: e dar-lhe-ei uma pedra branca. O que é isto da pedra branca? Conta dado histórico da cidade de Pérgamo que na altura do tribunal os jurados tinham um saco onde dentro desse saco tinha uma pedra branca e uma pedra preta. E na altura de dar a sentença, os jurados tiravam a pedra branca para a absolvição, preta para a condenação do réu. Era um contexto histórico que nós podemos estudar na igreja de Pérgamo. Tínhamos então as duas pedras, a pedra branca e a pedra preta. E por isso Jesus, mestre nas parábolas, que gosta de apresentar as coisas para que as pessoas entendam muito bem, vai pegar numa coisa que Pérgamo entendia, a pedra branca e a pedra preta, para dizer: eu vou-vos dar uma pedra branca, a pedra da absolvição. Não é? E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O novo nome. O que é isto do novo nome? Lembram-se? Abrão passou a Abraão. Jacó passou a Israel. Saúl passou a Paulo. Ou Saulo passou a Paulo. Porquê? Porque tornaram-se novas criaturas. Porque se converteram e receberam um novo nome. E aquilo que o Senhor diz é: a absolvição vem com um novo nome. Esta nova criatura agora vai ter um novo nome. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, novo nome. Qual vai ser o vosso nome no céu? Já pensaram sobre isso? A curiosidade é vã. Nunca vamos saber, só quando lá chegarmos. Vocês podem fazer um cartão de visita. Este está aqui o meu. Byron Rodrigues, enfermeiro, Rua da Calheta 9, Milhada, Loures, Portugal. Este é o cartão de visita. E podem tentar fazer um no céu. O cartão de visita no céu há de dizer Nova Jerusalém, terra renovada, mas o nome não sabemos e a profissão também não é necessário. Não é? É só uma brincadeira para nós nos lembrarmos que há uma promessa de um novo nome lá em cima para nós, no céu. Muito bem. Recordam-se que há sempre um questionáriozinho no final, que é para ver se isto está a funcionar. Devia ter dito isto no início, não é? É maldade dizer-vos só no final. Muito bem, vamos às questões. Significado de Pérgamo, lembram-se qual era? Altura. Era exatamente exaltação, altura, significado de Pérgamo. Anos de Pérgamo. 313? 538. Até estão atentos. 300, aqui já está mal, é 313. Peço desculpa, fui eu que me enganei. Era uma rasteira, ver se estavam atentos. Isto fica sempre bem. Muito bem, a apresentação, desculpem lá, já me adiantei. Jesus apresenta-se como a espada de dois gumes, não é? Aquele que tem a espada de dois gumes.
Qual foi o elogio? Recordam-se do método sanduíche? Lembram-se que tínhamos falado sobre isto? Retiveste o meu nome. Portanto, lembram-se do método sanduíche? O senhor, excelente pedagogo que é, ele nunca apresentava uma repreensão sem apresentar um elogio. Aliás, ele apresentava o elogio, a repreensão e elogiava logo a seguir. E este é um exemplo que nós temos também para a nossa vida. Nós somos muito rápidos em chegar ao meio da sandes, não é? Criticar, nós somos logo bons. Agora, quando criticamos tanto, até nem vemos elogio nenhum. Mas o Senhor ensinou-nos que primeiro o elogio, depois a crítica, depois o elogio. A repreensão foi, como já dissemos, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolistas. Esta foi a repreensão. O elogio foi, retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ok? E depois a repreensão foi esta. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolitas, que nós já conseguimos perceber bem o que é que isso quer dizer. E vamos avançar o próximo, o conselho. Arrepende-te. Esse é o conselho que é dado. Arrepende-se, não virei e batalharei com a espada da minha boca. Com a palavra viva da minha boca. Espera. E a promessa? Novo nome, pedra branca, mais? Maná escondido. Comer do maná escondido, pedra branca e o novo nome. Mas agora vocês perguntam, como é que de Pérgamo, e antes de chegarmos a Tiatira será no próximo culto, mas como é que houve esta transição de Tiatira? Como é que houve esta transição? Nós sabemos que a partir do final da igreja de Pérgamo, passamos a ter a supremacia papal. Como é que isto aconteceu? Vamos contar um bocadinho esta história também. Do imperador para os papas. Como é que passamos da figura do imperador romano para a figura dos papas? Este Edward Gibbon escreve sobre o declínio e a queda do Império Romano e ele conta-nos a seguinte história. No ano 352, as 10 tribos bárbaras começaram a invadir Itália. Nós conhecemos bem esta história, falamos sempre nos pés da estátua, não é? Dos 10 dedos da estátua, e as 10 tribos bárbaras começaram a invadir a Itália, e essas 10 tribos eram estas: os álamos, os francos, os bordigões, os suevos, os visigogos, os anglo-saxões, os lombardos, os vândalos, os ostrogogos e os érulos. Estas 3 tribos bárbaras começaram a invadir o Império Romano Ocidental. Havia o Império Oriental, havia o Ocidental. Começaram a invadir Roma e começaram a minar nas suas bases, a minar as bases do Império Romano. E diz-nos que o último imperador, a queda do imperador aconteceu no ano 476 em Ravenna, chamado Rómulo Augusto, foi o último imperador que caiu, abdicou para Odroaco, um o chefe de uma das tribos bárbaras. Está aqui, esta fotografia é símbolo disso, não é? Tem ali o rei bárbaro, com aquelas asinhas no capacete, e o imperador Rómulo Augusto a abdicar para o trono, abdicar o trono para este vândalo. E foi assim que o Império caiu. Mas como é que dá-se esta transição? O fim dos imperadores do Império Romano Ocidental acontece nesta altura, e então os imperadores são substituídos por outra figura, pelos bispos. Porque se o imperador cai, quem é que fica? Fica a figura a seguir, que é os bispos. Um em cada cidade. Havia bispos nas cidades e, portanto, os bispos são a figura que agora tomam a figura do imperador, porque os vândalos nunca tomaram um reinado consistente. Eles queriam mesmo era vandalizar, não é? Por isso é que chamam os vândalos. E, portanto, nunca fizeram um reinado consistente e os bispos começaram a ganhar autoridade. Diz-nos que os bispos começaram, eles próprios, a considerar o bispo de Roma como um maioral. E começaram a chamar pai, que quer dizer papa. Depois, em 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, vai então decretar João II, bispo de Roma, o cabeça das igrejas. Ou seja, o Império Romano Oriental, que ainda existia, vai então decretar que no Império Oriental, que passasse a ser, no Império Ocidental, passasse a ser os bispos a governarem, a tomar conta do Império. E então temos as 7 tribos bárbaras aceitaram e submeteram-se ao papado. Houve 3 que rejeitaram, os vândalos, os érulos e os ostrogogos. Estes rejeitaram esta supremacia dos papas. O que aconteceu? As 3 tribos foram perseguidas e foram expulsas de Roma. E então acabamos por ter em 538, é expulsa a última tribo, que são os ostrogogos, e temos o fim do período de Pérgamo, com a expulsão da última tribo bárbara, e temos então o domínio da Igreja Católica, temos o domínio dos papas, nesta altura, no ano 538. Para ajudar a compreensão, vamos só apresentar aqui as datas. 313, Édito de Tolerância de Milão, recordam-se, portanto agora aceitamos a Igreja.
352 começa a haver a invasão das tribos bárbaras. 476 é deposto o último imperador, nas mãos do Odroaco. E neste período, os bispos ganham destaque. As últimas 3 tribos bárbaras que não aceitaram são expulsas. E no ano 538 temos então o início da supremacia papal, que é o tema do próximo culto. A igreja de Tiatira, em que já temos a supremacia papal a decorrer. A última tribo bárbara a ser expulsa. Muito bem. E como veem, acho que é suficiente, não é? Temos muita informação para digerir. Há muita informação para digerir e muitas lições aqui para aprender. A principal delas, como a influência do paganismo entra na igreja e como o método de Balaque é usado tantas vezes na igreja e na minha própria vida, não é? O método balão que ensinou a Balaque, rei dos Amalequitas. Espero que mais esta carta vos possa ajudar, que vos possa dar uma percepção maior ainda de como este Deus é omnisciente e de como este Deus escreveu isto, conhecendo a história, e é este Deus omnisciente que conhece a história, que sabe tudo, a quem eu devo amar, reverenciar, porque só Ele tem a verdade. Só Ele tem esta espada dos dois gumes. Um bom sábado para todos.